Trataremos a respeito do Instituto da Decadência e, para tanto, se faz necessário responder a uma pergunta muito simples. Será que o exercício do direito pode ficar pendente indefinidamente no tempo? É óbvio que não. O direito deve ser exercido em determinado prazo e, caso isso não ocorra, pode o titular do direito perdê-lo, ou seja, perde a prerrogativa de fazer valer o seu direito. Em todos os campos do direito, seja ele público ou privado, o tempo exerce influência, e ficando o credor inerte por determinado tempo, deixando estabelecer situação jurídica contrária a seu direito, este será extinto. Caso assim não fosse, teríamos que manter comprovantes de negócios por tempo indeterminado, inclusive por gerações passadas, pois a qualquer momento o credor poderia valer-se dele. Existe interesse da ordem pública na extinção de direitos, o que justifica os institutos da prescrição e da decadência. A decadência, ela é a extinção do direito, tendo em vista a inércia do seu titular. Enquanto a prescrição atinge diretamente a ação e por via indireta faz desaparecer o direito por ela protegido, a decadência, ao contrário, ela atinge diretamente o direito material e indiretamente a ação. Conforme Maria Helena Diniz, no livro Curso de Direito Civil 1, a decadência dá-se quando um direito potestativo não é exercido extrajudicialmente ou judicialmente dentro do prazo. A decadência extingue diretamente o direito e, com ele, a ação que o protege, enquanto a prescrição atinge a pretensão à ação e, com isso, o direito que ela protege. Decadência é igual inércia do titular mais o decurso do tempo mais potestade. Conforme o artigo 207 do Código Civil, salvo disposição em contrário, não se aplica à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Ocorre que, como exceção, temos o disposto no artigo 208, em que dispõe a aplicação à decadência o disposto no artigo 195 e 198. Sendo que o 198 dispõe as seguintes exceções: contra os incapazes, que trata o artigo 3º do Código Civil, os ausentes do país em serviço público da União, estados e municípios, e contra os que se achem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. O Código Civil de 2002 dita em seus artigos 210 e 211 duas figuras de decadência, sendo a estabelecida em lei e a convencional. Sendo a convencional, a exemplo, a oriunda de um negócio jurídico. A decadência, ela começa sua contagem como prazo extintivo desde o momento em que o direito nasce, enquanto a prescrição não tem o seu princípio com o nascimento do direito, mas sim a partir do direito, da violação dele. Pois nesse momento nasce o direito à ação contra a qual se assenta a prescrição. Reforçando, ambos os institutos são prazos extintivos, sendo que o que diferencia é o momento que começa a ocorrer o prazo, sendo o decadencial a partir do momento de nascimento do direito. Haja vista que a decadência acarreta a perda do direito subjetivo. Já o prazo prescricional inicia-se a partir do momento em que ocorre a violação desse direito subjetivo, o qual está sendo plenamente exercido e com a violação nasce o direito à pretensão à ação para sua defesa. É possível diferenciar a decadência observando o seguinte: a decadência tem por efeito extinguir o direito, enquanto a prescrição extingue a pretensão à ação.
Salvo o dispositivo em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompam a decadência. Já na prescrição, ela poderá ser impedida, suspensa ou interrompida conforme expresso no Código Civil. O prazo decadencial ele pode ser estabelecido por lei ou por vontade unilateral ou bilateral, sendo que a bilateral ela é convencional. Já a prescrição ela tem o seu prazo fixado em lei. A decadência pressupõe ação cuja origem é idêntica do direito, sendo por este motivo simultâneo ao nascimento de ambos. A prescrição pressupõe ação cuja origem é distinta da do direito, tendo nascimento posterior, ou seja, quando da sua violação. A decadência, quando legal, ela não admite renúncia. Já a prescrição, ela admite renúncia por parte dos interessados. Isso depois de consumada. A decadência, à exceção dos absolutamente incapazes, produz efeitos contra todos. Já a prescrição não produz efeito contra todas essas pessoas, elencadas no artigo 197 e 198 do Código Civil. Tanto a decadência estabelecida em lei quanto a prescrição, elas serão reconhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de alegação do interessado.